Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Que o Deus Uno e Trino seja sempre o nosso refúgio e salvação. No Evangelho deste domingo, Jesus, em conversa com Nicodemos, diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, através do Espírito Santo, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a base de toda a boa nova que Jesus veio demonstrar a cada um de nós, o seu amor que nos salva. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a gente celebra a bela festa da Santíssima Trindade. É uma festa um pouquinho diferente das outras que nós celebramos. Se você tem estado com a gente nos últimos domingos, domingo passado celebramos Pentecostes, o dia em que o Espírito de Deus se derramou sobre a igreja que nascia. No outro domingo celebramos a ascensão do Senhor, o dia em que o Senhor Jesus voltou para a glória do Pai, levando com ele o corpo que ele assumiu como seu para sempre. Há um pouquinho mais de 50 dias, nós celebramos a Páscoa do Senhor, Jesus Cristo que é pregado sobre a cruz, Jesus Cristo que ressuscita dos mortos. Em todas as demais festas, nós costumamos celebrar os acontecimentos da nossa salvação. As coisas que Deus fez para estar conosco, para nos alcançar, para nos sarar, para nos libertar. Na festa da Santíssima Trindade, não celebramos um acontecimento da história da nossa salvação, mas celebramos uma verdade da nossa fé, a mais valiosa, a mais misteriosa, como se hoje a igreja quisesse ajudar a gente a refletir sobre isso. Somos cercados por Deus por todos os lados, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ele veio ao nosso encontro, ele esteve e está ao nosso lado, mas o nosso Deus, esse Deus que nos salva, que nos sara, ele é assim, um único Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Hoje a igreja nos convida a, pela fé, contemplar o Deus que nos salva e lembrar o modo como ele é. Ele é assim, ele quis se mostrar, se dar a nós assim. É desse jeito a vida dele. Um único Deus, porque um único Deus deve ser o bastante para preencher e suplantar todas as coisas. Não há necessidade de 2 ou 3 ou 5 deuses, porque um único Deus, se é Deus, ele preenche e transborda tudo. Mas esse Deus, sem dividir a sua divindade, sem multiplicá-la, é ao mesmo tempo Pai e Filho e Espírito Santo.
como a gente aprende na catequese, um único Deus em 3 pessoas. São João, de quem a gente ouviu o evangelho hoje, e que escreveu também 3 cartinhas, na primeira carta que ele escreveu, ele diz: Deus é amor. Desde sempre e para sempre, Deus é amor. Mas se há amor, é preciso que haja aquele que ama. É preciso que haja aquele que é amado. É preciso que haja o laço entre eles, pois desde sempre uma única divindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Aquele que ama, aquele que é amado, o laço de amor entre eles. Pois esse Deus, que é sempre amor, quis transbordar o seu amor sobre nós, nos fez por amor, nos fez para que a gente pudesse receber um pouco do seu amor, nos salvou das nossas misérias, do nosso pecado, porque nós fechamos o nosso coração para o seu amor, ele veio ao nosso encontro para abri-lo de novo, e nos salvou por amor e para o amor, para a gente conviver com ele, para a gente conhecê-lo, não por meio de uma teoria, mas por viver junto com ele. Festa da Santíssima Trindade não é um dia em que a gente vem à igreja e o padre explica em 10, 15 minutos, no nosso caso aqui em mais, né? Mas em 10, 15 minutos o mistério da Trindade. Não funciona, não dá, gente, não dá. A gente estuda há muito tempo para isso e não entende, né? Se você quiser estudar, faça um cursinho de teologia, recomendo, mas ainda assim a gente não entende. Porque o dia em que Deus couber inteiro dentro da cachola da gente, não é mais Deus, né? Ele sempre é mais. Festa da Santíssima Trindade é um dia em que a igreja nos reúne para a gente lembrar, nosso Deus é assim, e a gente aprende a descobri-lo à medida em que a gente convive com ele. Ele veio até nós para dividir conosco a sua vida. E à medida que a gente convive com o Senhor, não à medida que a gente faz contas de matemática, à medida que a gente convive com o Senhor, a gente vai descobrindo como Ele é, quem Ele é. Nós somos batizados, pequenos, a maioria de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nos marcamos todos os dias com um sinal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós viemos à missa tantas vezes e damos ao Pai, pelo Filho, com o Filho, no Filho, louvor e glória na unidade do Espírito Santo. Ele veio para a gente conviver com Ele. E de tanto a gente conviver com Ele, a gente vai descobrindo aos pouquinhos como Ele é. No dia da Santíssima Trindade, a igreja oferece para a gente esse ano um trechinho do Evangelho que nos fala um pouquinho como é o nosso Deus, e é um trechinho muito especial, João 3, 16, 18, porque esse trechinho é o resumo de toda a Bíblia. Não sei como é que anda a sua memória ultimamente, se você está tomando ômega 3 direitinho, né? Se você está fazendo palavra cruzada, né? Essas coisas todas, mas olha, João 3,16, pelo menos, é bom a gente aprender de cor. De cor quer dizer de coração. Quando a gente sabe uma coisa de coração, a gente lembra. E ainda que você diga, aí padre, eu não estou ultimamente lembrando nada. Não, mas João 3,16 você vai lembrar sim. É só fazer uma forcinha, exercício de memória. Porque esse trechinho tão pequeno, de alguma maneira, é o resumo de toda a Sagrada Escritura. Tudo se encaixa aí. E a gente só entende todo o resto a partir daí. De tal modo Deus amou o mundo, que enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Normalmente, quando no Evangelho
ou quando na liturgia a gente ouve a palavra Deus, a gente está falando do Pai, a primeira pessoa da Trindade, a fonte de tudo aquilo que há e o princípio sem princípio de tudo. Então, essa frase de São João, eu vou falar ela de um outro jeitinho, mas dizendo a mesma coisa. De tal maneira, o Pai Celestial amou você, para você não pensar que Ele amou todo mundo menos você, né? Se é o mundo, é cada um, pessoalmente. De tal maneira, o Pai Celestial amou você, que enviou como um presente para você o seu Filho unigênito, o seu Filho único, que desde sempre para sempre é Deus com Ele, mas que se fez nosso irmão e nós chamamos de Jesus. Nos deu de presente o seu Filho, para que todo aquele que se confia a Jesus, se entrega nas mãos de Jesus, não pereça, não estrague, não azede, mas tenha, por causa da sua entrega a Jesus, vida eterna, uma vida do jeito de Deus. Irmãos, essa é a história da nossa salvação e essa é a história da gente, e assim é o nosso Deus. O Pai Celestial, doador de todo dom perfeito, nele não há sombra nenhuma de imperfeição, nos deu de presente o seu amado, o seu coração, Jesus Cristo, seu Filho que se fez nosso irmão. Presente maravilhoso que nunca mais nos é tirado. Aquele que entrega sua vida a Jesus, aquele que se une a Jesus, aquele que reconhece que Jesus é a nossa paz, é o nosso Salvador, é o Senhor de todos, esse que crê em Jesus é salvo por Ele, não é mais condenado, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Não perece, mas tem a vida de Deus vibrando no seu interior. A vida de Deus é transmitida ao nosso coração, porque Jesus nos deu o Espírito Santo, que agora habita em nós, vive em nós. O Espírito Santo traz a vida de Deus para cá, uma vida que não se gasta, que não se perde, que não acaba, uma vida que é eterna. Nós fomos cercados e enchidos do amor que é Deus, ou do Deus que é amor, para sempre. Deus amou você desse jeito. Logo, primeira coisa, cuidado com as condenações que não deixam você experimentar esse amor que cura, que refaz. O amor de Deus derramado na vida da gente faz a gente de novo. Tem o poder de curar e transformar tudo. Mas São João disse, aquele que crê em Jesus não tem mais condenação pesando sobre ele. Foi salvo por Jesus. Cuidado com as autocondenações ou com as condenações mútuas. O que é autocondenar-se? Eu não tenho mais jeito, eu estou perdido, isso aqui acabou, não vou conseguir. Todo tipo de palavra que é uma sentença de morte, não só do corpo, mas da alma. Você sabe que tem palavras que a gente diz para a gente e para os outros que podem matar, né? Pois então, aquele que crê em Jesus não se autocondena, porque Ele é capaz de salvar. E se Jesus não veio para condenar o mundo, portanto, nem a mim nem a você, como eu posso achar que eu sou mais forte que Ele para dar por encerrado o que Ele ainda pode transformar? Cuidado com a autocondenação,
Quando ela vier visitar o seu coração, bota ela para correr. Depois, cuidado com as condenações mútuas, né? Fulano não presta, fulano não tem jeito. Sementinha do... Ai, rapaz, Vocês sabem que a gente tem na nossa comunidade um trabalho de evangelização no Degase, que é uma instituição que deveria ser, né, de reforma de vida para adolescentes que caíram em prática criminosa. Por 1 milhão de motivos, a gente sabe que não funciona tanto. Mas a tarefa da gente é tentar, né? E aí uma vez eu fui visitar uma família que tem um pouco mais de... para tentar ver se eu conseguia, né, uma ajudinha, e tinham os amigos próximos nossos, eram os pais, que já eram pessoas de idade, e tinham o filho, que era uma pessoa mais ou menos da minha idade, e conversando lá e tal, ele começou a falar dos detentos lá, os sementinhas do mal. Não tem jeito não, padre, é sementinha do mal, e não sei o que lá. Eu falei, rapaz, sabe qual é a diferença da sementinha do mal que está lá para que está aqui? Porque aqui também tem sementinha do mal, tá? É que pelo menos a gente teve chance. Se a gente aproveitou a chance, graças a Deus. Mas quando nem chance você tem, como é que um cristão não dá, né? Não dá. Repensemos o que a gente fala, né, gente? Não estou canonizando quem é criminoso, não, tá? Agora, não compare a vida de quem nasceu cercado de tudo para dar errado com a nossa. Você tem consciência que a gente até desperdiça o tanto que Deus dá para a gente? Ou você acha que você é tão bom assim? Mentiroso, desonesto, adulterando pelo menos no coração, capaz de desejar o pior para os outros. Eu estou falando de você e de mim, tá? Será que a gente é tão melhor do que a gente vê nos outros? Ou será que por misericórdia de Deus, né, a gente foi quase que impedido de cair tão baixo? Cuidado com as condenações. Jesus, diz João, não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E parece que há cristãos que fazem assim, ele não veio condenar, então deixa comigo que eu condeno. Né? E parece que a única coisa que a gente sabe dizer é que as pessoas estão perdidas, é que o mundo está perdido. Hoje existe um discurso no nosso meio católico de que o mundo está perdido. Então, sim, mas então o que a gente faz? Corre para as montanhas e fica lá, esperando? Olha, eu não sei se o mundo está perdido ou não está, é esse mundo no qual eu vivo, e eu creio que Jesus tem algo a fazer nesse mundo. Só que ele dividiu com a gente a missão dele, então a nossa missão não é diferente da de Jesus. Logo, nossa missão não é condenar, é salvar, é levar Jesus para as pessoas. Se eu imagino que o mundo está condenado, que o mundo não tem jeito, não há o que fazer. Então a gente se entrega a gente mesmo, vamos todos para uma montanha, ficamos lá, jogando baralho para ver se o tempo passa até que a gente vá para o céu. Não sei, né? Mas cuidado, gente, parem com essa coisa de, isso é horrível, isso está condenado, não tem jeito, não tem salvação, não tem... Sim, mas então o que a gente faz? Jesus não veio para condenar, veio para salvar. Será que ele deixou o trabalho da condenação para mim e eu não sabia? Olha que beleza, porque eu sou bom para condenar, eu acho que você também, né? Só que se a gente entrar nessa, a gente abre mão do melhor que a gente pode oferecer: perdão, compaixão, paciência, compreensão, e a gente vai oferecer braços e portas fechadas, só. Porque a condenação significa isso, né? De tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu guardei essa frase de João 3,16, ao invés de não morra, eu guardei com a tradução que diz não pereça. Eu gosto mais dessa, porque perecer significa estragar, né? Então, alimento não perecível é um alimento que pelo menos demora mais para estragar. Pois é, então São João está dizendo, olha, aquele que crê em Jesus não estraga, não azeda, mas tem vida eterna.
Porque a gente pode estragar bem antes de morrer, né? A gente pode viver aqui dentro amargo, azedado. Só que aquele que crê em Jesus, por mais que a vida seja dura, por mais que a vida às vezes pareça difícil, não azeda, não azeda. Essa semana que passou, eu estava pregando retiro para umas irmãs freiras, né? E estava ouvindo um pouquinho da história delas, cada uma com uma história, e algumas histórias muito sofridas, de abandono, de orfandade. E eu depois pensei, meu Deus, apesar de uma história tão complicada, o coração não azedou, não ficou estragado, está fazendo bem para tanta gente. Que coisa legal. Pois é, esse é o chamado de Jesus para a gente. Quem confia nele, não é que vai ser preservado das coisas complicadas da vida. Não vou mentir para você não, viu? Quem crê sofre tanto quanto quem não crê e vamos embora. Mas quem crê em Jesus, a vida não azeda. Quem sabe hoje a gente podia deixar aqui com o Senhor o vinagre que estava dentro da gente e levar com a gente um pouco dessa doçura, um pouco dessa vitalidade que Jesus nos traz. Irmãos, nós somos amados por um Deus que tem coração de Pai. Nós somos amados por um Deus que conhece as fragilidades da gente. A segunda pessoa da Trindade se fez homem, andou pela nossa terra poeirenta, sentiu o calor do sol, sentiu fome, sentiu o que é ser rejeitado, sentiu o que é ser caluniado. Nós somos amados por um Deus que é mais íntimo a nós do que nós próprios. A vida de Deus foi plantada na nossa alma, porque o Espírito Santo mora aqui. E Ele me conhece melhor do que eu próprio, porque tem coisas da minha vida que nem eu lembro. E tem coisas que me fizeram ser do jeito que eu sou, que nem eu percebo que ainda estão aqui. Mas Ele conhece tudo, e com a sua bondade, Ele é capaz de transformar e refazer tudo. Nós somos cercados por um Deus que nos quis, que nos refez, que veio até a gente, que está conosco e que é soberano com o seu amor. O poder dele é o poder do seu amor. De vez em quando a gente lembra, né? Não, Deus é mais, como é que é? Tudo é força, mas só Deus é poder. Isso é muito cafona, né? Isso daí eu não sei quem é que inventou isso. Tudo é força, mas só Deus é poder. Mas que poder é o poder que ele tem? Você acha que é o poder de uma espada que ele, né? De vez em quando a gente está fazendo umas coisas que eu fico um pouquinho preocupado, né? A gente fala de Deus como se ele tivesse uma espada, e, né? O poder de Deus é o poder do amor. Pode mais quem ama mais. E Deus é amor. Porque quem ama mais, perdoa. E no fim, quem dá a última palavra é quem perdoa. Essa dor não vai me fazer mal. Essa dor não vai mudar o que eu tenho por você, o que eu sinto por você. Quem ama e perdoa tem a última palavra. Deus é amor. Dele, você não precisa ter medo de receber nada diferente disso. Mesmo quando você não entende. Mas Deus é amor quando eu estou passando por dificuldades. A nossa vida é assim. A nossa vida é tecida de alegrias e dores. Nossa vida é uma vida frágil. Sem Ele, o que nós temos por nós próprios se gasta e se perde muito rápido. Mas porque Ele é conosco, porque Ele tem no coração dEle coisas para nós, a gente tem esperança. Então, mesmo quando eu não entendo os caminhos dEle, o amor dEle é comigo. O poder dEle me sustenta. O poder dEle é o seu amor que me põe de pé em qualquer situação. Eu confio nele. Não imagine que você vai receber de Deus qualquer coisa que não seja amor, porque Ele é assim. E Ele não sabe ser de outro jeito. Hoje celebramos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Viva com a Trindade Santa. Converse com ela, adore a ela,
busque a ela no seu interior, no seu íntimo. Convivendo com Deus, a gente vai descobrindo como Ele é. Deus não se dá aos curiosos, Deus se dá a quem tem fome e sede dEle. Deus não se apresenta, não se revela a quem quer entender uma teoria a mais de religião. Deus se revela a quem quer viver na luz da sua verdade. Busque a Ele e Ele vai se revelar intensamente a você, porque você já é dele. Você foi batizado em 1875 em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que Ele mergulhou você na vida dele. Agora a nossa vida é aos pouquinhos descobri-lo e sermos transformados por quem Ele é. Na primeira leitura que a gente ouviu hoje, lá do livro do Êxodo, o nosso amigo Moisés, quando esteve com o Senhor, porque Moisés era amigo de Deus, como a gente deve ser, Moisés disse: Senhor, o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo. Depois, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, São Paulo disse: irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Irmãos, tudo que se refere a Deus tem a ver com isso: compreensão, paciência, comunhão. Quanto mais a gente aprende a caminhar com Ele, quanto mais a gente se deixa tornar mais parecido com Ele, mais a nossa vida uns com os outros se torna melhor. A gente aprende a ser também compreensivo, paciente. A gente aprende a viver em comunhão e não em discórdia. Quanto mais pertinho a gente está do Senhor, mais pertinho a gente consegue estar uns dos outros. Pois então, esse é o desafio da vida. Vamos viver esse negócio e a gente vai se encantar de como é maravilhoso ter recebido a graça de ser cristão. Que a Santíssima Trindade, nosso Deus bendito, misterioso, vivo, presente, pertinho de nós, que Ele nos ajude a ter um coração novo, mais parecido com o seu jeito de ser. Um coração que ama, que perdoa, que sabe estar junto. Um coração que é poderoso, mas que descobriu que o grande poder que a gente tem é o poder do amor.